Salve você que está comigo nesse curso. Para mim tem sido um prazer muito grande fazer essa jornada para a gente se aproximar juntos do mundo do direito e da justiça. Essas são áreas muito importantes para nós, comunicadores, mas elas quase sempre são também muito herméticas, muito fechadas, por se tratar de uma área técnica. Nessa aula eu vou falar de liberdade de expressão, que é um tema de uma relevância muito grande para qualquer comunicador. E quer ver? Olha uma questão que é super atual. Fake news é liberdade de expressão? E se for, quem diz o que é fake news e o que não é fake news? Na dúvida, é melhor deixar alguém espalhar alguma coisa que parece fake news, mesmo sabendo que isso pode prejudicar outra pessoa? Ou seria mais prudente proibir, ainda que sob o risco de limitar a liberdade da expressão? Como você pode ver, esse é um assunto que está muito presente nas nossas vidas e nos coloca diante de uma série de desafios. O maior deles é sempre encontrar um limite entre o que pode ser dito e o que não pode. Eu acho que não seria exagero dizer que entender direitinho o que é liberdade de expressão é essencial para qualquer comunicador desenvolver seu trabalho. Desenvolver seu trabalho sem limites e inseguranças. Sem limites e em segurança. Eu digo pela minha própria experiência como jornalista, enfim, em muitos momentos você fica em dúvida a respeito daquilo que você pode publicar ou não. Então é um tema que eu espero que vocês curtam. Vão em frente. Se alguém disser que Deus criou o mundo em 7 dias, essa pessoa não deve esperar nenhum tipo de censura, é óbvio. Mas nem tudo é tão simples. Quer ver? A gente deve autorizar a venda de um livro com ideias nazistas? Um jornalista tem o direito de chamar de preguiçoso um atleta, mesmo sabendo que ele foi um multicampeão? E você? Você comunicador, você jornalista, você pode escarafunchar a vida de alguém e publicar uma biografia não autorizada dessa pessoa? Você tem esse direito? Olha uma outra aqui para a gente pensar. Será que é permitido organizar uma passeata para defender a liberação das drogas ou do aborto ou alguma outra questão que não seja permitida em lei? Eu acho que você viu que são perguntas muito difíceis, né? Ao longo da aula eu vou tentar contar como é que a justiça brasileira se posicionou diante delas. Vamos começar aqui com um primeiro conceito, uma definição importante para a gente entender do que é que a gente está falando quando a gente fala em liberdade de expressão. A liberdade de expressão não serve somente para proteger alguém que quer dizer alguma coisa com a qual todos concordam, ou alguma coisa que todos querem ouvir. Ela não serve só para isso, senão seria fácil. A liberdade de expressão, ela existe para proteger justamente o discurso, aquilo que a gente chama de discurso dissidente. Dissidente, né? Aquele discurso que é defendido por uma minoria, às vezes por uma única pessoa. Serve para proteger alguém de dizer coisas que muitas vezes podem ser até repugnantes, odiosas. Serve para proteger uma pessoa que quer dizer o que os outros não querem ouvir. Às vezes, para proteger uma única pessoa de falar o que ninguém quer ouvir. E por que isso é importante? Eu acho que vamos citar uma passagem histórica que ajuda a gente a contextualizar isso. No auge da escravidão no Brasil, poucas pessoas se atreviam a falar contra essa barbárie que foi, essa verdadeira barbárie que foi a escravidão. Elas eram uma minoria, mas algumas se arriscavam a falar e aos poucos elas conseguiram virar o jogo em favor da liberdade usando a liberdade de expressão. E há outros exemplos. Até outro dia, a comunidade LGBTQ+, e até, enfim, fazendo um parênteses aqui, esses termos, enfim, há vários termos aceitos, eu espero estar usando um termo que seja aceito pela maior parte das pessoas que estão seguindo essas aulas aqui comigo. Mas até as mulheres eram impedidas de se expressar. Mas algumas se rebelaram e aos poucos essa situação absurda começou a mudar. Quero lembrar até que, até não muito tempo atrás, as mulheres eram impedidas de votar.
Enfim, a luta para se expressar, a luta para falar, a luta para protestar e o direito de se expressar foi importante para que isso mudasse. Para mudar, a gente precisa dar voz para as minorias. Não adianta só que todo mundo fale, que todo mundo... Enfim, a minoria precisa ter voz, a voz dissidente precisa ter voz. É preciso garantir a liberdade de expressão das pessoas que o senso comum não quer ouvir ou não gosta de ouvir. Esse é a essência de permitir o discurso dissidente. O problema é que nós sabemos que alguns tipos de discurso, frequentemente disfarçados de libertários, estão sendo usados para legitimar crimes, para justificar barbáries e para propagar mentiras. A gente tem inúmeros exemplos. A eleição do presidente americano Donald Trump, alguns anos atrás, e a votação que levou à retirada dos ingleses da União Europeia, o chamado Brexit, esses são dois exemplos sempre muito citados, pois foram campanhas baseadas em mentira e ódio voltado especialmente contra imigrantes. Às vezes é alguma coisa que as pessoas divulgam como se fosse ciência. Durante a pandemia de Covid-19 no Irã, circulou uma notícia falsa, uma fake news, que afirmava que a ingestão de etanol poderia prevenir ou curar doenças. Essa notícia falsa se espalhou super rápido pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens como o WhatsApp. No Irã, o WhatsApp ele é tão usado aqui como no Brasil, é muito popular o WhatsApp. Ou seja, o fato é que levou muitas pessoas a consumir etanol para se proteger da Covid-19. O resultado é que mais de 700 pessoas acabaram morrendo por causa dessa triste fake news, dessa criminosa fake news. Esse caso do etanol, é claro, é um exemplo extremo. Mas e se fosse um tratamento ainda experimental, com potencial real de salvar vidas? No começo da pandemia, vários médicos achavam que a cloroquina era eficaz contra a Covid. Se mostrou depois que não, mas em um determinado momento, médicos renomados foram às redes para sugerir o uso de cloroquina. E alguns repassavam essas informações de boa fé, acreditando que estavam, na verdade, ajudando. Então é nessa zona cinzenta, entre o que pode e o que não pode, que se dá a discussão sobre a liberdade de expressão. Como nós vimos, essa é uma discussão que ganhou um interesse todo renovado com a propagação em massa do discurso de ódio e das fake news pelas redes sociais, como aconteceu no caso do Trump, do Brexit e, claro, de várias eleições mundo afora, inclusive aqui no Brasil. As últimas eleições foram recheadas de fake news e de agressividade. A gente viveu essa situação na pele. As coisas até seriam mais simples se pudéssemos classificar facilmente o que são fake news, o que é um discurso de ódio. Ou se alguém pudesse rapidamente explicar que o etanol pode matar antes da fake news se propagar. Mas a gente sabe que isso não existe. A gente sabe que na prática essas tarefas são extremamente complicadas, talvez impossíveis. Enfim, negar uma fake news exige um trabalho enorme e algumas perduram por anos, por décadas. Até outro dia eu vi um anúncio de uma dessas redes, de uma dessas lanchonetes, informando que os seus hambúrgueres não eram feitos com carne de minhoca. É uma fake news, evidentemente, que está sendo divulgada há décadas e não sai. Ainda tem pessoas que acreditam nisso. Enfim, matar uma fake news é muito diferente, é muito difícil. E entra aqui agora uma questão que é muito importante, que é a questão do contexto. É só para a gente complicar um pouco mais essa história de liberdade de expressão. Vamos a um exemplo. Se um amigo seu te fala, eu sei onde você mora, ele pode estar apenas querendo lhe dizer que sabe seu endereço e que vai saber chegar na tua casa, vai chegar direitinho na sua festa. Porém, imagina outra situação. Se um desconhecido te aborda na rua e lhe diz a mesma coisa, eu sei onde você mora. Essa frase ela pode ser altamente intimidadora, pode facilmente ser interpretada como uma ameaça. Há um exemplo clássico
a respeito de contexto, que é o seguinte: se um homem dentro de um teatro cheio de gente vê os sinais de um princípio de incêndio e grita fogo, ele pode ajudar a salvar muitas vidas, pode se transformar até em um herói. Pensa numa outra situação. Um homem que grita fogo em um teatro abarrotado só por brincadeira, só para dar um susto nas pessoas. Esse homem pode ser responsável por uma verdadeira tragédia. Enfim, frases, expressões iguais, contextos completamente diferentes, resultados completamente diferentes. Vejam que são palavras, situações parecidas, tudo igual com resultado diferente. Geralmente, as discussões sobre liberdade de expressão precisam levar esses fatores, esse tipo de fator em conta. O que pode ser dito em uma situação nem sempre pode ser repetido em uma outra. Por isso, é mais uma dificuldade de se lidar com liberdade de expressão. Nem tudo o que se fala causa o mesmo efeito. Vou insistir aqui, dependendo do contexto. Nós vamos ver que essa história de liberdade de expressão começou no século XVIII. Mas vamos ver isso na próxima aula. Até lá!